Seja muito bem-vindo, boa tarde, se você está nos assistindo ao vivo. Eu sou Aníbal Albuquerque do Entre Nós e é um prazer estarmos aqui reunidos em mais um Entardecer Espírita. Fico muito feliz de recebê-lo, de acolhê-lo aqui conosco. É prazeroso isso, é muito gostoso. E diante desse entardecer, claro, algumas pessoas poderão assistir a posterior, não ao vivo. Mas fico muito feliz de estarmos aqui reunidos para darmos continuidade ao tema da semana passada, o corpo espiritual, também chamado de perispírito. Então, muito boa tarde a cada um de vocês. Vamos à nossa prece para podermos começar a nossa temática. Eu evito ficar dando um boa tarde individual, porque a gente só tem 30 minutos, mas fico muito feliz pelo acolhimento de cada um de vocês e espero que sintam-se acolhidos também. Então, quem desejar fechar os olhos, serenando os pensamentos, aquietando a mente, o coração, o respirar, e possamos orar, aproveitando esta tarde maravilhosa de domingo, hoje, dia 21 de abril de 2024, que possamos acolher os ensinamentos apresentados pela espiritualidade amiga. Desejo que o nosso entardecer espírita seja muito proveitoso, que você tire o máximo de ensinamentos possíveis. Muitas bênçãos, muita luz, muito entardecer em nossas vidas. Que assim seja. Amados irmãos, dando continuidade ao tema da semana passada, em que abordamos o corpo espiritual, ou perispírito, de peri, em torno, e espírito, espírito, em torno do espírito. É um corpo fluídico que fica em torno do nosso espírito. E ele possui várias propriedades. Hoje vamos dar continuidade a apresentar mais algumas, e depois vamos ver algumas funções do perispírito. Então, uma outra propriedade do perispírito, e assim, antes de eu entrar nessas propriedades, deixa eu relembrar alguns momentos citados na Bíblia em que são interessantes de serem vistos. Por exemplo, o perispírito pode se tornar visível, ou seja, fazer com que o espírito se apresente. E a gente tem essa demonstração na Bíblia, naquele momento em que Jesus leva 3 dos seus apóstolos ao Monte Tabor, e lá eles veem Jesus transfigurar, ficar muito claro, uma iluminação muito grande, que é uma outra característica, uma outra propriedade do perispírito, é essa luminosidade. E são vistos Moisés e Elias. Os apóstolos ficam tão encantados, tão admirados, que eles até perguntam, quando Jesus se retira um pouco e se aproxima deles, enquanto Elias e Moisés estão lá em cima do monte, eles perguntam se o mestre deseja que eles armem 3 tendas para que cada um daqueles seres, espirituais e Jesus encarnado pudessem descansar. Olha que interessante isso, ou seja, o perispírito pode se tornar visível nos desencarnados, como é o caso de Moisés e de Elias. Temos também o fenômeno, que é chamado na Bíblia de ressurreição de Jesus, em que, naquele domingo, quando Maria de Madalena, Magdala, vai ao túmulo com óleos, com azeite, para limpar o corpo, ela encontra a gruta com a pedra removida, e lá dentro ela não encontra Jesus. Um anjo lhe anuncia que ele havia ressuscitado, e depois, quando ele lhe aparece e pede que ela vá anunciar aos apóstolos que ela o viu, ela tenta tocá-lo. Ou seja, ela estava vendo o mestre, o seu perispírito era visto e poderia até ser tocado, mas ele não permite porque ele ainda está impuro. Em seguida, é narrado na Bíblia, a caminho de Emaús, 2 de seus discípulos se encontram com ele, mas não o reconhecem, que é uma outra característica que o perispírito pode tomar formas diferenciadas, e aí a pessoa não
parecer com quem era, devido à sua plasticidade. E eles vão caminhando, tristes, e Jesus pergunta por que estão tristes, e eles perguntam, você é da onde? Está vindo da onde? Você não sabe o que aconteceu aqui recentemente? O nosso mestre foi crucificado. E chegando à aldeia, né, estão indo a caminho de Emaús, chegando na aldeia, já perto do anoitecer, eles convidam aquele andarilho para pernoitar, por segurança. E quando sentam à mesa para fazer refeição, e Jesus parte o pão e abençoa o pão, eles aí reconhecem que é o Mestre, que é Jesus. E ele pede também que eles anunciem que o tinham visto. Maria de Madalena já havia anunciado aos apóstolos que estão escondidos em uma casa. Os dois também anunciam e narram todo o percurso, que não reconheceram o mestre, mas quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. E em seguida é narrado, né, que Jesus aparece no meio dos apóstolos na sala onde eles se encontram. Em nenhum momento é dito que Jesus bateu a porta, que alguém foi abrir a porta, que ele adentrou pela porta. Não, ele foi visto e eles ficam até admirados, pensando que seria um fantasma. E aí eles acreditam no que Maria tinha dito, no que os dois discípulos haviam dito, porque até então eles já tinham ouvido falar, mas não acreditavam. Tomé no momento não está, mas quando chega em seguida, ele toca as chagas de Jesus para poder realmente acreditar. Então é uma outra propriedade do perispírito, ele se tornar visível, tangível. Sim, ele pode se tornar tangível e a gente vê isso com Jesus. E ele pode ter calor, pode emanar um calor que nós temos na pele. Olha que interessante. Então são fenômenos, e durante 40 dias, os 40 dias a partir do domingo da ressurreição, Jesus convive com os apóstolos, convive com outros discípulos. Então isso é interessante porque valida, reforça as propriedades do perispírito. Então uma outra propriedade dele é unicidade, ou seja, meu perispírito é único. Por quê? Porque ele me representa como espírito. Ele traz as minhas características. Apesar da sua plasticidade, mas ele, para aquelas pessoas que são mais perceptivas, por mais que eu queira enganar com uma aparência transfigurada, transformada, eu vou emanar energeticamente, emocionalmente, o que eu sou como espírito. Então, eu posso até enganar, por exemplo, um médium que possui vidência. Por quê? Porque eu posso me apresentar de uma certa forma, mas na minha essência eu não sei aquilo. Eu sei uma pessoa ruim, eu sei um espírito ruim, perverso, que maltrata, que briga, que persegue. Mas esta forma que eu sou como espírito vai ser demonstrada, o meu perispírito vai passar esses fluidos, vai passar essa energia. E isso é possível ser percebido por algumas pessoas que têm mais perceptividade. É o que eu sempre falo quando eu estou ministrando cursos de educação mediúnica. Não se deixe enganar pela aparência. Perceba o que a presença deste espírito lhe passa. Me passa paz, me passa conforto, ou me dá uma inquietude, ou um sentimento de raiva, de angústia. O que é que eu estou sentindo? Por quê? Porque apesar de uma propriedade do perispírito permitiu enganar aos olhos espirituais, energeticamente, fluidicamente, ele não engana. Por isso a sua unicidade não se confunde. Isso é muito interessante, esta compreensão.
Outra propriedade do perispírito é a sua mutabilidade, que é o que a gente trouxe aqui. Ele é mutável. E é tão interessante isso, porque essa mutabilidade, essa transformação devido à sua plasticidade. Por exemplo, eu acredito até que eu tenha citado no episódio anterior, na parte primeira, imagine uma pessoa encarnada, que por algum motivo, um acidente ou uma diabetes, teve que amputar uma parte da perna. E ele não tem mais aquele membro fisicamente, mas em perispírito ele ainda possui aquele membro, por exemplo, a perna, do joelho para baixo. E ele sente formigamento, ele sente dormência, ele sente coceira. Isso é relatado por profissionais da área de saúde e por pessoas que têm algum membro amputado. É justamente o seu perispírito que ainda se encontra ali, apesar do membro físico não existir mais. E aí é interessante quando, se por acaso, nesse mesmo exemplo que estamos dando, se o espírito, quando via desencarnar, devido aos seus pensamentos, que ele sabe que não possui aquela perna, ele vai se apresentar sem ela, sem aquela parte da perna. Ele vai se apresentar amputado, apesar de, como agora ele não tem mais o corpo físico, somente o corpo espiritual ou perispírito, se ele tivesse compreensão disso, ele poderia se apresentar íntegro, sem o membro amputado. Então é tão interessante que em vida ele ali se apresenta, porque ele não tem conhecimento ou noção de que ele exista, e ele tem algumas sensações, apesar de não ter mais fisicamente aquela parte da perna, mas quando ele desencarna, pela sua mente, pela sua compreensão mental, que ele não existe, ele vai e se apresenta sem o membro. E a gente vai, numa reunião mediúnica, plasmar. A Norma Queiroz pergunta assim: quando uma pessoa trabalha em reunião mediúnica, depois fala que o espírito falou para a mesma, tem que se afastar das reuniões mediúnicas. Se a pessoa deve se afastar, Norma, aí depende. Que tipo de espírito lhe trouxe essa orientação? Converse com o seu dialogador. Para quê? Para saber se a reunião mediúnica, se ela não lhe trouxer prejuízos, não precisa se afastar. Mas nós encontramos pessoas que às vezes estão com alguma doença e que é ruim para ela desprender essa energia, ou algumas pessoas emocionalmente em desequilíbrio, em tratamento, e ela fica muito abalada ou muito afetada participando da reunião mediúnica. Então, nestes casos, sim, é prudente se afastar. Então, para mim, para eu falar sobre isso, sem o conhecer a situação, sem conhecer o caso, eu falo teoricamente. Recentemente, eu tive que afastar 2 trabalhadores de um curso de educação mediúnica. O primeiro, devido a questões psicológicas, tratamento, junto com a mediunidade, percebemos que não era saudável para ela participar das reuniões mediúnicas. Iria sobreexcitar a sua mente. E aí, carinhosamente, conversamos, explicamos seu melhor. Apesar dela querer, ela se afastou. E, posteriormente, uma trabalhadora que já estava há alguns meses trabalhando, mas tendo algumas dificuldades de percepção, de manifestação, apesar de conversarmos quase todas as semanas com ela, teve um dia que ela teve uma manifestação muito dificultosa. E eu senti a necessidade de que ela não deveria continuar no grupo mediúnico, nas reuniões práticas. Poderia continuar no estudo, indiquei e recomendei que ela fizesse o tratamento espiritual para se harmonizar, se equilibrar e voltar ao grupo. Mas, lamentavelmente, a trabalhadora, não sei o que aconteceu, não posso julgar, porque eu perguntei, ela disse que estava tudo bem, mas ela se afastou tanto do estudo, como afastou-se da casa espírita. Eu lamentei, mas não podemos fazer tudo pelos outros. A Norma fala assim, isso mesmo,
que está acontecendo com a pessoa, está passando por um processo psicológico. Então, às vezes, por exemplo, algumas reuniões mediúnicas que nós trabalhamos são de desobsessão. Trazemos irmãos mais difíceis, irmãos cuja energia, a sua energia psíquica, fluídica, né, seu perispírito, expressa muita raiva, muito ódio, rancor, e alguns deles são muito inteligentes e manipulam fluidos. Então isso pode mexer nas estruturas psíquicas do trabalhador quando ele não está bem. É igual um profissional da área de saúde, que se ele estiver doente, ele não vai trabalhar, assim, doente fisicamente, alguma gripe, algum processo infeccioso mais sério, ele se afasta para não se contaminar no ambiente de trabalho dele, tá bom? Ela pergunta se também quem trabalha em cirurgia espiritual. Claro, porque em cirurgia espiritual, devido à delicadeza do processo, nós temos que doar o de melhor, fluidicamente. O meu perispírito, meu ser, está doando o de melhor que eu possa ter. Então, nesse processo de mutabilidade, espero que tenha ficado compreendido, porque a gente vai já ver mais adiante em algumas características do perispírito, tá bom? Aí a gente vai compreender melhor. Outra propriedade é uma capacidade refletora, de refletir. Espíritos mais inferiores, a sua luminosidade, a sua capacidade refletora é menor, ele é mais denso, ele é mais escuro, ele é mais espesso. E a proporção que o espírito vai evoluindo, progredindo, ele irradia mais luz, ele reflete mais. Ele tem um poder maior de reflexão, de irradiação energética. Por isso que é o relato, a Yane pergunta se o corpo espiritual pode ter cheiro. Pode, ele pode exalar odor, é uma outra propriedade que a gente vai falar aqui. Pode ter odor. E às vezes é interessante que a pessoa apresenta a fragrância de um perfume, de flores. Às vezes há relatos de pessoas que percebem que o ente que desencarnou está ali presente, lhe visitando, porque ele está exalando aquele perfume que ele gostava de usar. Olha que interessante, Anne. É possível? Sim. Então essa capacidade refletora, espíritos mais iluminados, mais evoluídos, alguns relatam que eles emitem uma luz muito forte que chega às vezes até a encandear. É um resplendor, tá certo? Então outra propriedade, odor, que é o que a Yane perguntou. Um odor agradável ou também um odor desagradável. Pessoas fétidas, espíritos inferiores, difíceis, eles podem apresentar uma fragrância que fumam. Aí você, do nada, às vezes acontece comigo, eu sinto um cheiro de cigarro. Claro que eu não posso acreditar que tudo é espiritual. Eu vou dar uma olhada no entorno, ao redor, para ver se tem alguém próximo fumando e que o vento esteja trazendo aquele odor. Mas às vezes não tem. Então, às vezes, esse odor de cigarro ou de álcool é de algum espírito, um mosquitinho aqui, é de algum espírito que se aproximou. Às vezes pedindo ajuda, às vezes um familiar que tem esse vício e que continua tendo. Por exemplo, na última terça-feira, no YouTube, está gravado lá, eu conduzo o curso no canal Conhecendo o Espiritismo, lá no YouTube, não é no meu Aníbal Albuquerque, o curso Psicofonia na obra de André Luiz. O nosso último estudo foi sobre vampirismo. Então, se quiser dar uma olhada depois lá, porque, ou seja, vícios ou hábitos que eu tenho quando eu desencarnar, eu posso ainda expressá-los. E eu preciso nutrir-me deles por meio de alguém encarnado. Isso a gente chama de vampirismo, vampiro, o espírito que suga esse tipo de fluido, esse tipo de energia, que tem esse tipo de alimento. Então, eu posso encontrar espíritos no momento, no ambiente, ou que eu possa sentir um odor agradável, super agradável, ou às vezes algo não tão agradável. Então, o perispírito pode exalar isso, conforme a Yane perguntou. Ele também pode apresentar temperatura, tá certo? E foi o que eu mencionei
Por isso que às vezes pensavam que Jesus, a ressuscitação seria Jesus voltar em carne, mas não pode retornar em carne. O corpo morreu, o corpo pereceu. E Jesus se apresentou, se expressou por 40 dias com o seu corpo espiritual, por meio do seu perispírito, tornando visível, tornando-se tangível e muitas vezes se sentindo a temperatura do seu corpo espiritual. Dito isso, a gente apresentou na semana passada várias propriedades do perispírito e hoje concluímos, trouxemos o remanescente que faltava. Mas agora eu quero trazer algumas funções que o perispírito exerce entre o nosso espírito e o nosso corpo físico e vice-versa. Ele tem as funções instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Olha que interessante. Então vamos ver cada uma delas. A função instrumental é a função primordial. Por quê? Porque o perispírito, devido à sua característica e à sua sutileza, ele consegue ser o elo, ele consegue ser o intermediário do que o espírito quer fazer para que o corpo físico expresse. E qualquer expressão, qualquer coisa que nos aconteça no ambiente físico, o espírito toma conhecimento pelas informações que o corpo físico recebe e transfere para o perispírito, que chega ao corpo físico. Que chega ao espírito. Então, nessa função instrumental, como instrumento, o perispírito, ele é primordial esse papel que ele exerce de junção, de laço, ou de ficar seu perímetro do espírito e transmitir de dentro para fora o que o espírito deseja e receber de fora para dentro que o corpo físico esteja recebendo ou sentindo ou passando do ambiente físico. Então isso, o perispírito com essa função instrumental, é possível, é permitido ele interagir entre os mundos espiritual e material. Ele está nessa conexão entre a matéria e o espírito, entre o mundo material e o mundo espiritual. Por exemplo, quando adormecemos, ou às vezes pelo torpor de uma anestesia, ou de uma droga, se for muito forte, ou uma quantidade maior, às vezes pelo álcool, eu me expando perispiritualmente e entro em contato mais com o mundo espiritual. Por isso que algumas vezes pessoas têm alucinações, estão vendo monstros. Pode ter tido alguma, mas tem um mosquitinho aqui hoje perturbando, coisa que nunca aconteceu, viu? Mas tudo bem, estamos ao vivo, estamos no nosso ambiente do entardecer espírita e isso faz parte. Outra, nessa função primordial, ele é isso que eu já comentei, esse instrumento de conexão entre o interior para o exterior e do exterior para o interior. Na função individualizadora, o perispírito me individualiza, porque ele expressa o que eu sou como espírito. Se eu estou em paz, ele transmite essa energia, ele transmite esta aura, ele transmite essa atmosfera que André Luiz chamou de psicosfera, esse halo mental ou esse hálito mental. Então, a função individualizadora, quase que não saía, do perispírito, permite que eu seja identificado espiritualmente. Como está a minha emoção, e aí ele capta e emana essa energia, esse magnetismo, positivo ou não, me traz aquilo que a gente comentou de propriedade, de unicidade, assegura a minha identidade exclusiva como espírito. Outros podem até tomar minha forma, devido à plasticidade, fazer uma cópia, mas não serão eu, tá certo? Não será eu, porque eu tenho a minha característica, eu tenho a minha propriedade. Inclusive no mundo espiritual, há um aparelho chamado psicoscópio, a semelhança, né,
do estetoscópio, mas só que é um aparelho com lentes, que você consegue auscultar o psique daquele espírito, as suas emanações, os seus sentimentos. André Luiz fala disso. Mesmo, né, nessa função individualizadora, eu tenho que atentar que, apesar da plasticidade, como eu comentei, que cada espírito pode mudar a sua forma perispiritual, ele não muda o seu conteúdo, a sua essência, porque a essência é do espírito, tá bom? Outra função organizadora. O perispírito é que vai organizar a minha formação corporal, a minha estrutura de células, moléculas, órgãos, sistemas e o funcionamento. Então, essa função organizadora também é conhecida como função modeladora. Então, alguma imperfeição que eu apresente em meu corpo físico, ele é o molde do perispírito. Por alguma necessidade reencarnatória, pode ser expiatória ou de experiência, o meu perispírito teve um processo de transformação na sua preparação reencarnatória e meu corpo físico expressou esta transformação. Então, o perispírito, ele tem essa função modeladora. E isso é muito mais notado no processo de reencarnação. Porque quando eu estou desencarnado, a minha plasticidade eu posso mudar esta forma. Responde o perispírito nessa função organizadora pela estruturação do novo corpo físico. A Yane pergunta assim, tudo isso, essas características, podem ser sentidas em uma pessoa encarnada, aroma, energia? Sim. Só que isso talvez não seja tão comum para nós encarnados. Pode ser perceptível para alguns de nós encarnados que tenhamos essa sensibilidade. Mas às vezes, né? Então isso é o que nós chamamos às vezes com a mulher de intuição, de sexto sentido, que você não consegue enganar. Tá certo, Yane? É possível? É. Porque às vezes a gente se pergunta porque a gente tem estas características, mas por não encontrar comumente em outras pessoas, a gente acredita que isso não exista, que isso é coisa da minha imaginação, da minha mente, que isso não é real. Mas, minha irmã, isso é real, é possível. E nós encontramos médios, por exemplo, eu já convivi com médios que tinham visão de raio-x. Eles conseguiam enxergar os órgãos dentro do organismo da pessoa. E aí identificar desequilíbrios, disfunções, doenças, coisas do gênero. Então, nessa função organizadora, o espírito organiza um novo corpo desde o início da sua formação. Os espíritos reconstrutores responsáveis pela reencarnação. E o corpo físico, daí, é organizado pelo perispírito. Então, o corpo físico expressa o molde do meu perispírito quando eu encarno. Outra função sustentadora, vai ser a última que a gente vai trazer e vai ser o último tema que a gente vai falar. A Norma comenta que é um momento rico com relação à formação sobre o espírito. Legal. Sobre o corpo, né? Então a função sustentadora é responsável pela sustentação do nosso corpo, desde a nossa formação, né, na modelagem, no nosso crescimento, ele cresce também, por isso que ele pode se apresentar visível. Nós tínhamos fenômenos com o Peixotinho, que pela ectoplasmia, pelo seu fluido vital, espíritos tomavam formas visíveis e até tangíveis. Ele, nessa sustentação, nessa função sustentadora, ele é responsável pela sustentação da nossa fase adulta e até da nossa morte. E com ele também permite que se dê o processo de renovação celular. Ele está intrinsecamente interligado, o perispírito, por meio dos chakras, que estão no perispírito, com os plexos neurais do corpo físico. Eles se conectam e por isso há essa troca, há essa modelagem, há essa percepção de dentro para fora, de fora para dentro. Tá bom, amados irmãos? Espero que o nosso estudo com relação ao corpo espiritual feito em 2 partes tenha sido proveitoso.
Esse conteúdo vai ficar aqui no Instagram e a posterior no nosso YouTube, Aníbal Buquerque, bem como também no Spotify, que você pode ouvir no carro, né, em outro local, mas fica em vídeo, mas pode escutar no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Convido a cada um, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, no canal do YouTube Conhecendo o Espiritismo, todas as terças-feiras, mas o conteúdo fica gravado. Agora mesmo, na próxima terça, vamos fazer, se eu não me engano, a 20ª aula, ou é 19ª aula, se eu não me engano. Nós, todas as terças-feiras, às 18 horas, mas o conteúdo fica gravado, nós abordamos o livro Psicofonia, na obra de André Luiz. Qual o próximo tema? Se terá outro? Sim. Todos os domingos, ou a maioria dos domingos, nós fazemos o Entardecer Espírita. E sempre aos domingos eu divulgo o tema, na semana a gente escolhe, tá bom? E você pode ver os conteúdos anteriores que já foram abordados, tanto no YouTube, como no Spotify, como aqui no próprio Instagram. Desejo, na nossa prece final, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer pela sua presença, pela troca de experiência, pelas perguntas que aqui foram trazidas, que de alguma forma a gente possa, se possível, ter ajudado, e que você possa divulgar e propagar esse trabalho. Eu agradeceria muito, né, se ele é útil para você, que você possa compartilhar com outras pessoas. Que você tenha uma semana muito abençoada. Desejo muita luz e que assim seja. Paz, muita paz.